seguro paramétrico, na verdade, basicamente, ele é um hedge, né? Então, ele tem inúmeros benefícios para, né, pro produtor ou para a indústria que optam por seguir na contratação de uma modelagem paramétrica ao invés de uma modelagem tradicional, tá? Então, assim, acho que o principal benefício do seguro paramétrico é a customização. Então, você consegue, tal qual, quando você, né, ali a sua área financeira, por exemplo, estrutura um hedge de câmbio, ou mesmo um hedge de clima, que a gente sabe que existem essas ferramentas hoje dentro do mercado financeiro, você consegue customizar 100% para as suas necessidades. Qual que é o contraponto do seguro paramétrico? A gente precisa de muita informação. Ah, Thalita, mas eu preciso de muita informação para contratar? Não. Você precisa de muita informação para correlacionar. Por quê? O seguro paramétrico, ele é índice. Então, eu vou definir, né, com base no que eu venho observando ali, no meu histórico de produtividade e no meu histórico de eventos, o que seria um gatilho, né, que se tornaria um sinistro que eu precisaria de indenização, né? Um sinistro que eu não conseguisse absorver, por exemplo, tá? Só que o ponto aqui, como que eu, partindo da premissa que esse seguro é 100% customizável, não tendo os dados que eu preciso, vou chegar dentro desse gatilho. Então, o que acontece? Né? Vamos supor que eu defini ali que se eu tiver uma perda de, enfim, mais de 20 sacas de soja, por exemplo, esse gatilho, ele é acionado, tá? Só que para eu entrar nessa premissa de gatilhar os 20 sacos de soja, eu preciso ter um índice de clima atrelado a isso. Ou seja, o que me faz perder 20 sacas de soja? Então, o que a gente precisa fazer? Fazer esse estudo para identificar. Então, assim, para eu perder 20 sacas de soja, eu preciso ter, por exemplo, 10 dias consecutivos de chuva acima de X milímetros, tá? Ou eu não posso, em um período pré-determinado, ficar mais de X dias sem chuva. Então, você precisa criar uma correlação entre um índice de clima e uma quebra de produtividade, né? Então, ou seja, existe um risco de base. Para clientes que têm esse histórico muito bem apurado, junto com as tecnologias, como eu mencionei no início, tecnologias de satélite, que hoje a gente tem até mais que a gente tinha antigamente só os chips, né, que era um satélite que fazia esse monitoramento para identificar ali esses padrões de clima. Hoje a gente tem outros, né, que, enfim, como eu mencionei, ele gerou competitividade, concorrência, mas ainda assim existe um risco de base, que muitas vezes o cliente que não está seguro em relação à sua base histórica tem dificuldade de correlacionar, né? Então, acho que tem uma zona confortável de você seguir pela modalidade tradicional, ao passo que, se você conseguir estruturar um seguro paramétrico bem aderente, bem customizado para a sua operação, você tem o benefício de basicamente eliminar todo o processo de regulação de sinistro, porque é um índice, bateu, indenizou. E você tem todo o benefício também de precificação, porque se eu sei exatamente em que momento que eu não posso ter aquele evento, e se eu sei exatamente até onde vai a minha liquidez, né? Então, até onde eu consigo absorver um prejuízo, e a partir de quanto eu preciso receber uma indenização, o preço de um seguro que era 10, ele passa a ser 10 menos 5, porque a seguradora ela toma só uma faixa de risco, né? Na modalidade tradicional, a seguradora, assim, em resumo, né, de forma bem simplificada, ela indeniza como se fosse de um piso até um máximo, né? Então, vamos supor, de 0 a 50 sacas. Só que, historicamente, quando que esse cliente, de fato, perdeu tudo? Quando que ele zerou? A gente, assim, quando a gente volta para trás da base histórica dos clientes, isso praticamente, né, quando a gente olha a curva de longo prazo, isso praticamente não acontece. Então, assim, qual que é o problema dele? O problema dele é não conseguir produzir aquilo que basicamente não cobre o custo.
Então, assim, de 0 a 20, eu não preciso de seguro. Isso historicamente não vai acontecer comigo. Agora, de 20 a 40, de 20 a 50, eu já preciso. Porque isso começa a mexer, de fato, no meu financeiro. Então, quando a gente trabalha o seguro paramétrico, esse tipo de premissa, a gente consegue customizar, né? E eu consigo customizar para um cliente que tem uma eficiência operacional de produtividade absurda. A gente tem hoje clientes que operam aí de 20% a 30% acima da média regional. Eu consigo adaptar para clientes que estejam aí, eventualmente, no seu início de plantio, que ainda não tenham tanta efetividade, que ainda estão expostos a essa questão de clima de uma maneira um pouco mais drástica, né? Porque estão aí num solo ainda muito novo, né? Enfim, tem alguns fatores que podem aí, que eles compõem a questão da eficiência de produtividade. Então, o seguro paramétrico, ele tem essa característica, tá? Inclusive, quando a gente olha mercado externo, né, Estados Unidos, Europa, ali, principalmente Londres, esse seguro paramétrico, ele não é só aplicado para o agro. A gente tem, inclusive, uma aderência para o mercado de energia infinitamente maior do que para o paramétrico. A gente tem um seguro paramétrico que ele é super aplicado para o mercado de infraestrutura, né? Países que têm... o Brasil, ele tem uma exposição de clima que impacta na agricultura. Mas quando a gente olha países que sofrem, por exemplo, com nevascas, né, que impedem aí realmente a operação de algumas empresas por completo. Quando a gente olha países que têm uma questão de clima muito mais severa, você tem uma demanda muito maior por esse tipo de produto em todos os segmentos. Então, ele realmente é um seguro 100% customizável. Eu sempre conto essa história para alguns clientes. No final de ano, eu fui fazer uma viagem com a minha família para Ubatuba, né? Para Uba-Chuva. Então, quando a gente foi comprar as diárias do hotel, eu achei muito interessante, porque o hotel oferecia para o cliente um seguro que ele funcionava da seguinte forma: se você tivesse, né, comprasse o seu pacote de viagens por no mínimo 7 dias, mas você tivesse 3 dias de chuva, você ganhava 3 diárias. Então, assim, olha a customização que é possível de ser feita, entende? Então, para mim, é um produto fantástico. O que falta? Aculturamento. A gente precisa explicar um pouco mais sobre o seguro paramétrico. A gente precisa explicar um pouco mais como que funciona um seguro paramétrico para uma empresa ou para um grande produtor, que a gente vai estar falando de portfólio, e para um pequeno produtor, que vai estar numa área muito concentrada, né? Então, ele é customizável, inclusive, dentro desses fatores, mas eu entendo que é um seguro que a gente vai conseguir, aí no médio e longo prazo, ter uma boa aderência, né? Inclusive, a gente teve aí, se eu não me engano, no ano passado, algumas apólices que conseguiram, inclusive, subsídio, né? Para a contratação dessa modalidade de apólice para algumas culturas. Então, acho que a estratégia é essa, né? É a gente fomentar. Então, como eu fomento? Quando eu for apresentar uma solução de seguro tradicional para o meu cliente, eu trago uma solução de seguro paramétrico. Explico a diferença das duas, né? Endereço quais são os benefícios e o que ele teria de vantagem e de desvantagem, né? Em cada uma delas, e oriento ele para aquilo que faz mais sentido, tá? Mas eu assim, gosto, trabalho bastante essa questão de seguro paramétrico desde do início lá atrás, né, quando a gente tinha uma seguradora, né, que comercializava, e eu acho que a gente tem aí sim uma tendência de, no longo prazo, aumentar a penetração dessa modalidade de seguro.